Olá, amigos e amigas do Histórias da Bola, estamos de volta para mais um programa. O nosso convidado de hoje foi um dos grandes jogadores profissionais nascidos e criados em Ipatinga, que de fato vingaram no futebol. Alguém que levou o nome da cidade aos 4 cantos do mundo, ao defender, por exemplo, dois dos maiores clubes do futebol brasileiro, o Santos Futebol Clube e o Esporte Clube Corinthians Paulista, além de ter participado de uma das melhores campanhas da história do Ipatinga Futebol Clube. Falamos do lateral direito Denis, nosso convidado deste programa Histórias da Bola. Denis Oliveira de Souza é o seu nome completo, nascido no dia 21 de setembro de 1983, em Ipatinga. É filho do senhor Divino Pereira de Souza e de dona Edna Oliveira de Souza, e irmão de Miriam, de Davis e de Daiane. Denis é casado com Jaqueline e tem um filho, o garotinho Daniel. Estudou até o ensino médio completo, completado na cidade de Campinas, nos tempos em que atuava na Ponte Preta. Denis começou a carreira, como outras dezenas de profissionais por esse mundo afora, na USIPA, onde chegou a disputar um campeonato mineiro juvenil e se destacou. Foi então levado pelo professor de Educação Física e descobridor de talentos da região, Geraldo Fraga, para a Ponte Preta, e por lá se profissionalizou. Ficou na Macaca Campineira por 4 anos. De lá foi para a União Agrícola Barbarense, de Santa Bárbara do Oeste, também de São Paulo. Depois, no início de 2006, aportou no Ipatinga, o clube da sua terra, que vivia o esplendor após o título mineiro de 2005. Disputou e foi vice-campeão mineiro pelo Tigre e ascendeu à Série B do Brasileiro no segundo semestre daquele ano. O destaque foi tamanho que acabou sendo vendido, e muito bem vendido por sinal, ao Santos, onde ficou até o fim de 2008. Brilhou, como não poderia deixar de ser, e foi então adquirido pelo Corinthians, onde também chegou à titularidade. Acabou se contundindo seriamente no joelho esquerdo e após a recuperação foi emprestado ao Náutico e depois ao Bahia. Ao fim do contrato, em 2011, retornou à região, tendo voltado ao futebol profissional somente neste ano, de 2015, no início do ano, no módulo B do Campeonato Mineiro, pelo mesmo Ipatinga. Disse ter sido seu último clube profissional. Não quer mais esse compromisso. Agora seguirá como um grande reforço para equipes amadoras em campeonatos da região, seja no futebol de campo ou no futebol society. Um sujeito de bons princípios, de bela carreira, de muitos bons amigos, gente do bem. Por isso, compartilhará conosco a sua história de vida e do futebol aqui no Histórias da Bola. Denis, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui. O Denis, quando começou a jogar futebol na USIPA, já era lateral direito? Eu agradeço o convite, poder estar participando das Histórias da Bola. O Denis sempre foi lateral direito, sempre gostou de estar ali pela lateral correndo e ajudando as equipes e também de poder, de uma forma ou outra, ajudar em concluir a gol. Você, quando tem a sua característica de apoiar muito ao ataque, nenhum treinador tentou te colocar de atacante, ou de meio atacante, essa coisa assim, não? Não, já tentaram até me improvisar de atacante, mas eu vi que não era o meu forte. Já vi que o meu forte era sempre estar ali pela lateral e sempre à direita. Já tentaram até me colocar na esquerda, mas vi que não era o meu forte e preferi dar prioridade à lateral direita. Você, quando começou, tinha o sonho de ser jogador profissional ou aquilo era uma consequência natural? Olha, eu acho que todo garoto ele tem esse sonho de ser atleta profissional. Mas há muito tempo atrás eu sempre priorizei aos estudos e até mesmo uma outra carreira fora da bola. Mas o tempo foi passando, a minha cabeça foi mudando e muitas pessoas chegaram até mim. Denis, por que você não tenta um teste em algum lugar? Você é bom de bola, você tem boa velocidade, por que você não faz um teste na USIPA ou até mesmo no Ipatinga? E acabei fazendo esse teste e, graças a Deus, passei e consegui seguir carreira. Foi o professor Geraldo Fraga, o Geraldinho, né? Gente de primeira qualidade, por sinal, que acabou te levando lá para o interior de São Paulo. E você foi direto para a Ponte Preta ou antes da Ponte Preta você chegou a tentar a sorte em outros clubes? Olha, tudo que aconteceu na minha vida, em se tratando de futebol, em primeiro lugar tenho que agradecer a Deus e depois ao apoio de algumas pessoas, familiares e do Geraldinho que me acompanhou praticamente em toda a minha carreira. Fiz um teste aqui no Ipatinga, mas na época o Ipatinga tinha parceria com o Cruzeiro, então eles resolveram não me aproveitar.
Foi praticamente uma semana de teste no Vila Ipanema, passei... Você era juvenil nessa época ou infantil? Não, eu era juvenil. Juvenil. Passei numa semana de teste, mas por força maior, no caso que o Ipatinga tinha uma parceria com o Cruzeiro, eles resolveram não me aproveitar. Aí o Geraldinho me viu nessa peneira que o Ipatinga fez e me levou para o Jabaquara. No Jabaquara eu me destaquei no Campeonato Ipatinguense e ele acabou me levando para a Uzipa. Aí na Uzipa, segui carreira. Tá, antes de ir para Ponte Preta, você fez teste em algum outro clube? Não, só que na Uzipa mesmo, que eu disputei o Campeonato Mineiro. Chegando lá em Campinas, nós disputamos, eu acho que era a 5ª Copa Internacional de Estiva Gerbe, que era disputada em Mojimirim. Lá se destacaram eu e mais 4 amigos meus. Porém, a Ponte Preta só queria ficar com o Denis. Não queria os 4, não queria os 4 amigos meus. Só ficasse com os outros 4 amigos meus se eu ficasse. Aí eu falei assim, não, vou pro Guarani, que o Guarani demonstrou interesse também e queria me pagar mais. Só que quando eu fiquei sabendo da situação, que os meus amigos não iriam ficar, se eu não ficasse na Ponte Preta, porque o Guarani não queria eles, eu resolvi ficar na Ponte Preta. Aí ficou eu e todos os meus amigos. Quais os amigos? Na época era o Josimar, que hoje ele está disputando o campeonato lá na Índia. É o Josimar, um atacante? E justamente, o centroavante. O Arthur, que é de Fabriciano, um meia. Ele optou por estudar. O Anderson, que tinha um apelido de Miquinha, que morava no Veneza 1, resolveu desistir do futebol. Tinha o Graziano, que na época ele era considerado o novo Dida. Ele era 8'4", ele tinha 1,98 m. Porém, vamos dizer assim, não foi da vontade de Deus. Ele deu tendinite nos 2 joelhos. O que ocasionou essa tendinite? A coxa dele crescia e o osso não acompanhava. É o estirão do crescimento. É o dito estirão do crescimento. Justamente. Aí ele não conseguia ficar praticamente 10 minutos em pé treinando. Aí ele optou por abandonar o futebol. Então, dos 4 foi você e o Josimar? Dos 4, eu e o Josimar. Você tem contato com o Josimar? Tenho contato com ele sempre. Ele estava até a semana passada aqui em Santa Maria, que é a cidade natal dele, passando algumas semanas de férias, mas creio eu que ele já retornou lá para a Índia. Você acha que o Denis, o lateral Denis, tinha alguma deficiência que poderia ser corrigida ou o Denis conseguiu atingir todos os pré-requisitos necessários a um lateral? Marcar, apoiar, passar, bola parada, etc. Eu acho que a gente está sempre disposto a aprender algumas funções a mais. O Denis ele nunca foi completo e creio que nunca vai ser completo. A gente está sempre aprendendo uma coisa a mais. Eu tinha uma deficiência que foi corrigida pelo Vanderlei Luxemburgo, que eu corria muito. Antes da bola chegar, eu já estava esperando a bola. Corria errado às vezes. Praticamente, na verdade, a palavra certa era essa, ele corria errado. Então o Vanderlei Luxemburgo sempre me dando bronca, sempre chamando a minha atenção, ele foi me corrigindo, Denis, você tem que chegar junto com a bola, não antes da bola. Não adianta você esperar a bola tem que te esperar, ou os dois chegarem juntos. E algumas outras coisas a mais, cruzamento, marcação, isso a gente vai sempre aperfeiçoando e a gente nunca chega ao 100%. Você citou o Luxemburgo aí. Quais foram os treinadores que marcaram a sua carreira, que você pode dizer que foram importantes na sua carreira? Olha, eu acho que todas as pessoas que passam na vida da gente, elas sempre deixam algo de bom, te ensinam alguma coisa. Basta você querer saber aceitar o que certas pessoas falam para você e assimilar essas coisas. Eu acho que, para mim, o melhor treinador para mim, eu acho que poucos conhecem, ele foi auxiliar do Abel, ele fazia as estatísticas de jogos, que ele se chama Roberto Moreno, que Deus o tenha no céu. Ele me ensinou muita coisa, tanto é que... Você estava no... Ponte Preta, na base da Ponte Preta. Ele era meu treinador na base da Ponte Preta. Ele acordava praticamente às 5 horas da manhã e me levava para o campo, para você ter uma ideia, para aperfeiçoar cruzamento, para aperfeiçoar a marcação, para aprender a bater um lateral adequado, para pregar o marcador de surpresa, cobrando um lateral com mais rapidez. Ensinando mesmo, a didática da bola. Justamente, me lapidando para o futebol. E graças a Deus, tenho muito a agradecer, não só ele, como toda a família, que me apoiou na época que eu estava na Ponte Preta, praticamente sozinho, sem parentes, sem amigos. Longe de casa. Sem ninguém, longe de casa, que me apoiou ali durante 4 anos, eu devo muito a ele. Então, para mim, acabou falecendo? Ele acabou falecendo há 1 ano, praticamente há 1 ano e 1 semana.
decorrer de saúde mesmo. Então, para mim... Ele era auxiliar do Abel Braga? Ele fazia as estatísticas de jogo, ele viajava para acompanhar o próximo adversário, no caso do Fluminense, que o Abel estava no Fluminense na época. Ele viajava para acompanhar, fazer as estatísticas do adversário, quais os pontos fracos, quais os pontos fortes do adversário. Ele passava isso para o Abel, inclusive em declarações do próprio Abel Braga, que não há e não houve melhor, vamos dizer assim, o observador técnico do futebol brasileiro. Qual melhor, você pode dizer, ou melhor, os melhores clubes pelos quais você passou? Olha, eu não posso deixar de agradecer ao Ipatinga, que na época eu estive aqui no Ipatinga, 2006 que eu disputei a Série C, e o Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro, Série C, a Copa do Brasil pelo Ipatinga. A estrutura que nos foi oferecido foi invejável. Não nos faltou nada, inclusive salários em dia, salários bem pagos, altos, não vou dizer a maioria, mas uma grande parte receberam bem. E viagem, fretava avião para a gente disputar campeonato, então posso dizer isso que o Ipatinga. Indo um pouco mais além, não preciso nem comentar, Corinthians, Santos, que te oferecem tudo do bom e do melhor para que você se sinta confortável e entrar em campo e fazer o seu melhor. O jogador que chega a clubes grandes, o Corinthians e o Santos, dois dos maiores do futebol brasileiro, como eu disse aqui na abertura, o jogador tem que estar, de fato, preparado para atuar num clube dessa envergadura, do seu ponto de vista emocional, cultural, não só técnico? Não, tem. Não é fácil. Não é fácil. A onda. Eles falam que, a maioria das pessoas falam que chegar lá é fácil, manter que é difícil. É o contrário. Chegar lá, você tem que, pela quantidade de atletas disponível no mercado, é uma tarefa, vamos dizer assim, chegar num clube grande, 1 a cada 100 chega lá. Você pode pegar as estatísticas que comprovam aí que com o fim de algumas séries do campeonato, aumentou mais, dificultou mais esse acesso a clubes grandes. Hoje, infelizmente, ficou um pouco mais viável devido a, vamos dizer assim, o futebol ter virado um pouco comércio. Não é joga quem está melhor, joga quem tem um empresário melhor. Isso aconteceu comigo várias vezes, de ter que, não vamos dizer assim, de me sujeitar a uma coisa. É deixar de sujeitar algum convite através de dinheiro para poder atuar em clube grande. Se quiser, essa é dessa forma. Infelizmente, no futebol hoje está assim. Você vai... Ou pega ou está fora. Ou pega ou está fora. Um dos motivos grandes de eu ter parado de ter jogado futebol profissionalmente é que não adianta você aceitar um suborno aqui para poder... Vamos dizer assim, se nojou com isso. Justamente. Uma grande parte, sim. Eu tenho que ser sincero e realista, que o meu corpo já não é mais o mesmo, que eu não tenho mais aquela velocidade, aquela disposição a mais, devido também a praticamente 5 cirurgias no joelho esquerdo de ligamento. A sua velocidade, no caso que o meu ponto forte, não é a mesma. Dizem-se que, palavras do Dr. Joaquim Grava, quando o atleta ele opera uma vez o ligamento, ele perde 30% de sua velocidade. Eu operei 5 vezes. Então, praticamente, vamos dizer, se o Denis ele não tem mais velocidade nenhuma. Eu ainda corro um pouco. Você desafia a lei da natureza. Então, praticamente é improvável. E as coisas externas que vão acontecendo, que vai deixando você chateado, sabe, Denis? Denis, você tem que parar, você não pode se sujeitar a isso. Isso não se diz com os princípios que o teu pai te ensinou, que tua mãe te ensinou. Muita sujeira, você quer dizer? Muita. Infelizmente, hoje o futebol está assim. Ou você aceita suborno para você jogar, ou você para. Eu, Denis Oliveira, graças a Deus, não é que eu sou ingrato ao futebol, jamais. Eu agradeço tudo que o futebol me deu, tudo que o futebol me ensinou, não só dentro, mas como fora de campo. O Denis do Corinthians era melhor que o Denis do Santos, ou o Denis do Santos foi melhor do que o Corinthians? Olha, o Denis do Corinthians, ele é mais experiente que o do Santos. O Denis do Santos é melhor que o do Corinthians. Por quê? O Denis do Santos, ele disputou Libertadores, ele disputou a Copa do Brasil, ele disputou 2 campeonatos brasileiros, 2 campeonatos paulistas, foi campeão paulista pelo Santos. O Denis do Corinthians, ele aprendeu que nem sempre dinheiro resolve os seus problemas.
Esse é o Denis que jogou no Santos, que jogou no Corinthians, que aprendeu com o Santos. A maturidade, né? A maturidade, a sua vivência, não só dentro como fora de campo, a saber assemelhar, a diferenciar quem é seu amigo, quem não é seu amigo. E é difícil, né? Muito difícil. Você hoje num clube... É um cada um pra si mesmo, né? Olha, fazem-se poucos amigos no futebol. O que são amigos? É pessoas que você pode levar para sua casa, deixar ele abrir a porta da tua geladeira e você não se preocupar com nada. Esses são os amigos. Colegas você faz muito. Qualquer lugar. Mas é colega de você ir para um bar, tomar uma cerveja ou tomar um refrigerante, ir para um parque, mais a família, mas só. E isso você faz muito. Sobre outras passagens do Denis, outros ensinamentos e outros, mais do que ensinamentos, aprendizados da carreira do Denis, a gente vai falar, ouvir, compartilhar daqui a pouquinho no História da Bola. Voltamos rapidinho, até já. Trabalhando com procedimentos supervisionados desde o corte de chapas até a sua instalação, a Comercial Vidromax e Tempermax utiliza tecnologia de ponta e equipamentos de última geração, maquinário próprio para lapidar e bisotar vidros, além do moderno forno para têmpera de vidro, instalação de vidros comuns, box em acrílico e vidro temperado, esquadrias de alumínio em geral. Comercial Vidromax e Tempermax, Rua Pelicano, número 60, Vila Celeste. O Grupo de Jaffer se consolida pela qualidade de seus produtos. De Jaffer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Patinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. De Jaffer, construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu, Ipatinga. Olá, estamos de volta com Histórias da Bola, que nesse episódio conversa com o Denis. Lateral direito do Denis, cria de Ipatinga, né? Jogou no Jabaquara, na Uzipa, que depois foi para a Ponte Preta, da Ponte Preta retornou a Ipatinga como profissional, e daí uma bela carreira no Santos e passagem marcante pelo Corinthians. No episódio anterior a gente ouvia algumas passagens interessantes dos tempos de Corinthians e de Santos. A gente vai se ater uma vez mais a ela, mas agora eu gostaria de saber, Denis, antes dessa questão, essa sua passagem no Ipatinga. Jogar no clube da cidade, igual você jogou no ápice do Ipatinga, no apogeu do Ipatinga, tinha sido campeão mineiro, aquele entusiasmo, o time subiu da terceira para a segunda divisão do brasileiro na época, foi a final do Campeonato Mineiro. Dá um entusiasmo maior, o jogador, apesar de ser profissional, que sabe que o jogador não pode levar muito para ele emoção, porque cada situação, se a emoção se deixar, ele acaba não conseguindo render melhor dentro de campo, tem que ser muito mais profissional. Mesmo assim, é diferente? Olha, é sim, porque quando eu estava na Ponte Preta, que o meu contrato se encerrou em 2004, eu acabei indo para o União Barbarense. E assim chegou um treinador lá, no caso era o José Carlos Serrão. O Serrão. Ele estava vindo do Mojimirim, que o Mojimirim tinha feito uma campanha, se não me engano, foi vice-campeão paulista. Ele acabou chegando com os seus jogadores no União Barbarense. E ele, no seu primeiro dia no União Barbarense, ele já marcou uma reunião logo de cara antes do treino. E a primeira palavra dele foi assim: os dois Denis estão dispensados. No caso, era eu, mais um outro Denis que tinha lá. Se ele fala um, a gente ficaria até em dúvida, né? Porque tinha dois, né? Aí ele acabou falando, os dois Denis estão dispensados. Logo de cara, para mim foi um baque muito grande. Isso foi na reunião de jogadores ou a reunião com a diretoria que você ficou sabendo? Não, na reunião de jogadores. A primeira... Ele tinha acabado de chegar. Ele chegou de Mogi, em Santa Bárbara, eram as 2 horas da tarde, marcou a reunião para 2h30. No primeiro contato que ele teve com o grupo, a primeira palavra dele foi essa. Sem me conhecer, sem nada. Sem saber nada. E eu era titular da posição. Aí eu falei assim, não, tranquilo, a decisão dele não tem como. Como é que o jogador nessa hora? Olha, na hora eu fiquei assim atordoado porque eu não era conhecido no futebol, eu não tinha para onde ir.
Mas, graças a Deus, Deus já tinha, vamos dizer assim, planos na minha vida. Aí eu falei assim, eu liguei pro Geraldinho, eu falei assim, Geraldinho, o Zé Carlos Serrão chegou aqui, a primeira palavra dele, que eu tô dispensado. O que eu vou fazer? Eu pego um ônibus para casa ou você já que já tem alguma coisa para mim? Eu falei, Denis, isso era na quarta-feira. Falou assim, eu vou fazer uma ligação aqui, já te retorno. Ele fez uma ligação, conseguiu para mim lá no Remo. Belém do Pará. Justamente. Eu falei assim, meu Deus do céu, tudo quanto é jogo, eu vou fazer uma viagem no mínimo de 3 horas. Vamos para lá, né? Não tem mais para onde ir, não posso voltar para casa. Aí, arrumando as minhas malas, na sexta-feira, me liga de novo o Geraldinho. Falou assim, Denis, o Ipatinga te quer. Você quer vir para cá? Eu falei assim, não quero saber nem quanto que é o salário, né? Quando eu tô de mala pronta, tô indo para Ipatinga. Aí cheguei no Ipatinga, conversando com o Itaí, Ney Franco, na época o Amarildo. Eu falei, Denis, essa a proposta, aonde que eu assino o contrato? Quero jogar aqui pelo clube da minha cidade, vou estar dentro de casa, fiquei 4 anos fora de casa, quero ficar na minha cidade. Aí, primeiro jogo amistoso meu, contra o América Mineiro no Ipatingão. Me recordo. Tava no banco, a nossa zaga foi sair com a bola, eu corri com a bola, voltei com a bola para trás, o zagueiro saiu de cabeça erguida, dei no pé, se eu não me engano, do Alexandro, que centroavante, fez o gol, acabamos perdendo o jogo de 1-0. Palavras de alguns dirigentes, temos que mandar o Denis embora. Não pode, no primeiro amistoso dele, ele fazer uma coisa dessa. Ainda mais um clássico ainda, que é a rivalidade que Ipatinga e América Mineiro. Vamos mandar o Denis embora. Mas, graças a Deus, algumas pessoas ali dentro foram bem camaradas comigo, me deram uma segunda chance. Me puniram, me mandaram para Capelinha, na época com o infantil, para jogar uma partida lá. Eles falaram, não, essa vai ser a sua punição. Você vai ficar, mas essa vai ser a sua punição, que fique bem claro. Mas, graças a Deus, fiquei muito feliz, honrado de poder... Qual foi o seu melhor jogo pelo Ipatinga? Meu melhor jogo pelo Ipatinga? Rapaz, eu posso citar 2 jogos. 2 jogos? Foi um contra o... Na verdade, foram os 2 contra o Santos. Brasil, né? Eu não vou nem citar o gol que eu fiz contra um dos mais importantes, contra o Botafogo lá no Rio, porque já era o 3º gol e o Ipatinga já estava classificado. Diego Silva já tinha acabado com o jogo. Justamente, Diego Silva tinha arrebentado. Diego Silva, Walter Minhoca, Léo Medeiro, esses caras, vamos dizer assim, ergueram o nome do Ipatinga e botaram ele num lugar bem alto. Foram os 2 jogos contra o Santos. Um que foi o primeiro aqui, onde eu tive uma atuação. O segundo, no caso, foi aqui. O primeiro lá na Vila, eu arrebentei, o Bandeira Luxemburgo já queria que eu ficasse lá. Atuação de gala aquela. Ele que já queria que eu ficasse lá. E o segundo jogo aqui, onde o time... O jogo da classificação da Copa do Brasil. Não vou ser egoísta de falar que foi só eu. O time todo tava... Voou aquele dia. Vamos dizer, o campeonato todo, né? O time todo arrebentou. Acho que pra mim foram os 2 melhores jogos meus. Tem outros jogos que eu fiz também excepcionais pelo Ipatinga. Por exemplo? Agradecendo ao meu companheiro. Por exemplo, assim, jogo contra o Ituiutaba, pelo Campeonato Mineiro, onde eu fiz um gol. Eu fiz um pênalti, eu fiquei atordoado porque eu fiz um pênalti que o pessoal já tava meio com o pé atrás comigo. Aí eu acabei fazendo um pênalti, a gente tava perdendo. Eu fui lá e fiz o gol de empate, num belo chute de fora da área de direita. Lá em Ituiutaba? Lá em Ituiutaba. Daquele campinho lá. Nossa, aquele campinho apertado, pequeno, a torcida em cima xingando, jogando água, jogando copo, jogando várias coisas na gente. E onde a gente saiu com um empate necessário lá para a sequência do campeonato. Foi um dos melhores jogos também que eu fiz pelo Ipatinga. Aí da saída de Ipatinga que você foi pro Santos. Como é que aí chegar na Vila Belmiro, chegar no Santos, você pensou assim... Deus, agora a minha carreira... É um salto muito grande, né? Vamos dizer assim, que você saiu do Ipatinga para um Santos de Pelé. Isso. Você fica assim, meio que fora de si, meio que no ar, em saber que assim, quando você tem uma oportunidade dessa, exato, de sair de um... Não é que a gente fica desmerecendo o Ipatinga, falando que o Ipatinga é pequeno, porque o Ipatinga ele hoje não é pequeno. Ipatinga é um clube do interior. Porque o Ipatinga ele é conhecido no Brasil inteiro. Exato. Onde você chegar hoje e perguntar aqui, onde fica o Ipatinga? O Ipatinga que foi vice-campeão chegou na semifinal da Copa do Brasil, isso, que foi campeão mineiro, depois foi vice logo em seguida. Então, muitas pessoas hoje conhecem o Ipatinga. Mas você se sente assim, com 50% do dever cumprido na carreira de futebol, que é chegar num time grande. Um Santos de Pelé. Então eu fiquei meio assim, meio que fora de mim. Lá, assim, qual foi o seu melhor momento? O dia que você falou assim... Olha, mesmo machucado, eu fui campeão paulista. Acho que pra mim foi o meu...
Foi um momento de... Os treinadores que você tem lá, o Luxemburgo... Foi o Vanderlei Luxemburgo e o Leão. Ó, o Leão. Qual que é o mais bravo? Não, Qual é o mais bravo? Assim, vamos dizer assim, eu tive o prazer de trabalhar com o Vanderlei Luxemburgo e por mais que o Leão tenha tentado me ensinar alguma coisa, mesmo que da forma dele, arrogante, eu particularmente tive o desprazer de trabalhar com ele. Porque o Leão é de difícil relacionamento mesmo. Muito. Isso não é só o que ele deixa transparecer. Às vezes tem personagens que... pessoas que deixam parecer como personagem, mas no íntimo são diferentes. Mas o Leão transmite de fato essa figura assim, antipática, arrogante, de difícil relacionamento. É isso mesmo? Olha, além dele transmitir isso, ele é. Isso não é só comigo, né? Não é porque ele foi arrogante comigo, nos meus 2 anos de contrato com o Santos. É com todos que estavam lá. Independente se você era atleta, se você era o cozinheiro, se você era faxineiro. Trata todo mundo mal. Ele trata todo mundo mal. Ele tem que ser a estrela. Ele tem que ser a estrela do clube. A história, primeiro eu, espelho, justamente. Espelho Primeiro, aconteceu até um fato de que, como foi o Vanderlei que me levou, através do meu futebol, para o Santos, o Vanderlei também levou vários outros na época. Tinha o Maldonado, tinha o Fabinho, tinha o Kleber lateral esquerdo, e assim vários outros atletas. Ele assumiu, assim que o Vanderlei saiu, ele assumiu e falou assim, todos os atletas que o Vanderlei trouxe não vão ser titular comigo. Falou isso? Falou. Abertamente? Porque vocês sabem da minha rixa com o Vanderlei. Então, que frescura! Para dizer outra coisa. De cara, ele me encostou e encostou o Maldonado. Porque o Maldonado... Eu não me lembro bem se o Fabiano estava lá, que é casado com a filha do Vanderlei. Eu não me lembro se ele estava lá. Aí ele me encostou e o Maldonado. Aí eu cheguei perto dele, mas professor, por quê? Ah, não, porque eu fui o Vanderlei. O que eu fiz? Justamente o que eu fiz? Eu sou praticamente titular da posição. Você vai me encostar, nem pro banco você vai me levar. Ele falou assim, não, Denis, eu vou manter você porque a gente tem um jogo difícil pela Libertadores fora. Eu falei assim, então tá bom. Aí, uma terça-feira de treinamento, antes de viajar, na terça-feira de manhã, antes de viajar para... Eu não me lembro o lugar. Aí, estamos lá controlando a bola no meio de campo, porque ele tem uma mania de dar PTK a bola que ele fala, praticamente uns 40, 50 minutos. Controle de bola só. Só de PTK a bola. Como eu estava do lado da... Nos anos 70, isso é completamente Quando eu estava perto da imprensa, e as câmeras tudo pegando, tudo e tal, do nada ele começou a gritar comigo. A xingar. Denis, não pode deixar a bola cair, não sei, e falar uns palavrões que a gente não pode falar. Ao estilo dele. Aí eu falei assim, professor, mas a bola tá sempre no alto, ela cai uma vez ou outra, tá sempre no alto aqui, porque você tá pegando... Eu falei, gente, por que você tá pegando no meu pé? Aí ele falou assim, Denis, pode tirar o colete e ir embora. Justamente, eu peguei o colete, tem que obedecer, ele é meu chefe. Tirei o colete, aí eu tô lá tomando um banho, chegou um aviso pra mim que era para eu comparecer na sala dele. Ele falou assim, aí acabou o treinamento, eu fui lá. Aí na salinha dele ele falou assim, ô Denis, o que aconteceu que você falou daquele jeito comigo? Eu falei, professor, eu tava petecando a bola normal, a bola caía uma vez ou outra. O senhor começou a gritar comigo e me xingar, o senhor gritar comigo, tudo bem. A partir do momento que o senhor começa a me xingar, o senhor não tem esse direito de me xingar, o senhor é meu comandante. Mas você não pode ficar me xingando assim na frente das câmeras, assim, não, não sei o que. Falou um monte de asneira lá pra mim, lá. Eu fui embora. Ele falou assim, a partir de hoje você tá dispensado do elenco. Assim, beleza. Então, vou pra minha casa, vou passar lá na Vila Belmiro, vou conversar com o presidente, que era o Marcelo Teixeira, comunicando a minha dispensa, porque você falou que eu não pertenço mais ao grupo do Santos, para não dar abandono de carreira. Não dar abandono de emprego, aí é demitido por justa causa. Aí chegando lá, conversando com o Marcelo, eu falei assim, não, você pode voltar amanhã para treinar. Caramba! Aí, quando foi pela manhã, tô lá na sala de café lá, tomando café junto com umas companheiras. Ele tinha, por incrível que pareça, ele tinha o costume de chegar e pegar na mão de cada um. Quando ele não faz isso, os atletas chegam e pegam na mão de cada um, dando um bom dia. Aí, como ele já estava tomando seu café, eu cheguei por último, dando um bom dia a cada um. Não sei, foi um momento de, vamos dizer assim, falta de educação da minha parte. Cumprimentei todo mundo, cheguei nele, eu pulei. Não deu bom dia. Rapaz, cutucou a onça. Ele já irritado comigo, falou assim, o que o senhor está fazendo aqui? Eu já indignado com a situação,
Falei assim, o seu superior me mandou treinar. Rapaz, você deu essa resposta na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo, o seu superior me mandou treinar. Então, estou trocado devidamente para poder fazer o meu trabalho. Mas aí depois ambos acabou esfriando a cabeça, ocorreu, acabei sendo prejudicado, tomei uma multa. Tomou uma multa. Aqueles 10% do salário. 10% do e depois ocorreu tudo bem e acabou meu contrato. Acabou sendo aprendizado, né? Justamente. Infelizmente na vida, quando acontecem momentos embaraçosos, ficam lições, né? Sim. E daí você foi pro Corinthians. Daí eu tive que, vamos dizer assim, tive um contratempo, eu tive que entrar na justiça contra o Santos. Contra o Santos para poder... Porque eu tinha 2 anos de contrato, que estava em vigor, acabando, e mais 2 de gaveta. Ah, tá. O contrato de gaveta ele é proibido por lei. Mas estava assinado. Sim, mas estava assinado. Isso é uma malandragem que o clube faz. Isso aí... Pra prender o jogador. Ele prende o jogador, na verdade o jogador fica refém. Se o jogador estiver mal, eles não renovam. Se o jogador estiver bem, eles renovam. Automaticamente eles renovam. E não tem no reajuste de salário. Justamente, de acordo com as leis dele. Aí o pessoal fala assim, mas então você você usou de má fé, você foi mercenário. Eu não fui mercenário, vou te explicar por quê. Defendendo os seus interesses. Vou te explicar por quê. Quando o meu primeiro contrato estava vencendo, eu estava lesionado. Aí o que aconteceu? Eles não queriam renovar comigo. Porque o Denis está machucado, vamos terminar de tratar ele, vamos dispensar. E eu sempre conversando com o diretor de futebol. E aí, nós vamos renovar? Vamos renovar? Eu fiquei praticamente 1 mês antes do meu contrato chamando-os para renovar. Eles fazendo, corpo mole, porque assim, o Denis está machucado. Vamos empurrar com a barriga. Vamos empurrar com a barriga. Mais para frente, se a gente vê que ele está melhorando, a gente renova com ele, mas mantém o salário, ou até mesmo diminui o salário dele, porque ele não vai ter proposta nenhuma porque está machucado. Exato. Mas aí o que acontece? Na época, machucou. Foi até um fato assim que aconteceu num jogo na Venezuela, pelo Santos mesmo da Libertadores, que no mesmo jogo houve 3 lesões de ligamento. Que isso? Praticamente uma questão de 2 minutos de diferença uma para outra. Primeiro foi a do Antônio Carlos zagueiro, logo em seguida foi a minha, e logo em seguida, uma distância de 2 minutos uma para outra, do adversário. A gente ficou assim, pelo amor de Deus, 3 lesões de ligamento no mesmo jogo. Caramba. Praticamente é um fato inédito. Aí, conversando com o Antônio Carlos, na recuperação, ele já tinha acertado para ser diretor de futebol do Corinthians. Exatamente. Como eu fiz uma amizade muito grande com ele virou para mim e falou, professor Denis, quer ir pro Corinthians? Eu falei assim, sempre fui torcedor do Corinthians, desde a minha infância, não vou perder essa oportunidade, não estou me valorizando aqui no Santos. Assim, que surgiu essa oportunidade. Aí surgiu essa oportunidade para ir pro Corinthians. Já com o Antônio Carlos. Já com o Antônio Carlos, diretor. Então você pode dizer que o Antônio Carlos é um dos caras do bem da bola em relação a você? Olha, ele me ajudou bastante. Vamos dizer assim, na ausência do Geraldinho, no dia a dia, ele te deu o Antônio Carlos ali, ele me deu um auxílio muito grande, me deu uma força muito grande, principalmente para sair do Santos. Desvalorizado, machucado. E para ir para o Corinthians. Para ir para o maior rival, que é o Corinthians. E chegando à condição de... de reforço, né? Justamente, porque a visão que o pessoal do Corinthians tinha do Denis... Não era aquela que se passava. Não era... Ele desmistificou não era do Denis machucado. Ele desmistificou aquilo. Falei, não, vamos dar oportunidade pro rapaz recuperar, que vai jogar. Tanto é que eu assinei um pré-contrato com o Corinthians, o jogo ia ser numa quarta-feira entre Santos e Corinthians na Vila Belmiro. O Corinthians já estava hospedado em Santos. Aí eu fui no hotel do Corinthians, a imprensa, como de sempre, de costume, fica na porta tentando pegar uma entrevista de algum jogador, de algum diretor, para ouvir alguma especulação, para soltar na matéria. Assim, o que o Denis está caçando aqui? Aí me fizeram a pergunta na entrada, no hall do hotel. Não, vim rever alguns amigos, visitar, já que eu não vou jogar, então eu vim aqui cumprimentar alguns amigos de bola. Que eu tenho no Corinthians. Que eu tenho no Corinthians. Sobre agora a carreira do Denis no Corinthians e até jogar em Ipatinga em 2015, o Campeonato Mineiro do Módulo B, a gente vai falar no próximo bloco. Botamos rapidinho, até já. John Móveis,
Avenida Alberto Giovannini, 141, bairro Betânia. Telefone 3826-6952. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Atenção! Luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. De volta com Histórias da Bola, que nesse episódio conversa com o lateral direito Denis. O Denis, cria da Uzipa, do Jabaquara, que foi levado pelo Geraldo Fraga para o interior de São Paulo, mais precisamente para a Ponte Preta, Associação Atlética Ponte Preta de Campinas, a Macaca Campineira, e lá iniciou uma promissora carreira que virou realidade depois jogando em Ipatinga, no Santos, no Corinthians e por aí vai. A gente falava, Denis, no episódio anterior, da sua ida do Santos para o Corinthians. Você contou alguns detalhes. Lá no Corinthians você conviveu quando o Ronaldo, o fenômeno, esteve no Corinthians. Como é que foi essa convivência com o Ronaldo? Como é que é o Ronaldo, o fenômeno no dia a dia, dentro e fora de campo? Olha, eu já tive o prazer também de trabalhar com o Zé Roberto no Santos. O Zé Roberto, outro também que fantástico. É uma pessoa, vamos dizer assim, fora do comum, que passou ali pelo Santos, que me apoiou, me auxiliou em algumas questões, pela sua vasta experiência no futebol mundial. O Ronaldo Fenômeno também não é diferente. Muitas pessoas vê em reportagem, em entrevista, em algumas matérias que saem a respeito do Ronaldo. Mas é uma pessoa fantástica, me ajudou muito ali no Santos. A índole dele, não só dentro de campo, como fora de campo, é espetacular. É um exemplo a ser seguido. Olha, mas como é que é o Ronaldo? Ele já chegou no Corinthians consagrado, estava em fim de carreira. Ele dá apoio, palavras de incentivo, ensinamentos, contando a experiência dele para os jogadores mais jovens? Olha, essas experiências que ele passa, vamos dizer que ele passou para alguns, é mais a respeito de família. Isso. Ele pouco falava de futebol dentro de campo. Ah, é? Ele pouco falava de futebol dentro de campo ou até mesmo em vestiários. Ele falava mais a respeito da família, a conduta do ser humano fora de campo, que era o mais importante, porque aquilo que você faz ou fazia fora de campo reflete dentro de campo. Então ele sempre falava pra gente para ser uma pessoa de boa índole fora de campo, que as coisas aconteciam normalmente dentro de campo. No Corinthians, qual foi o seu grande momento? Olha, o meu grande momento no Corinthians, rapaz, vamos dizer que foi a minha chegada no Corinthians. Porque eu saí do Santos praticamente machucado, fui comprado pelo Corinthians. A minha estreia foi uma estreia com gol. Contra o Marília, no Pacaembu. Desde então, o titular da posição era o Alessandro. Merecidamente, o histórico dele fala por si mesmo, né? E dali pra lá, eu joguei pouco no Corinthians. Tive uma passagem de 3 anos e meio, mas jogando pouco, sendo mais emprestado e, infelizmente, me machucando muito. Questão das contusões, né? Justamente, eu tive praticamente 5 cirurgias de ligamento. A última agora até feita com o Dr. Rodrigo Lasmar. Mas aí eu já estava de contrato encerrado com o Corinthians. Aproveitando até para agradecer ao Rodrigo Lasmar, que depois que eu tive essa minha última cirurgia com ele, meu joelho parece que ele voltou 100%, ele nunca mais inchou, nunca mais tive que fazer uma punção, porque para quem sabe o que é uma punção, é bastante... É literalmente doído, né? É bastante dolorido, porque não existe anestesia para punção.
Então quem já passou por isso sabe a dor que é. Então agradecendo a ele por esse livramento de algumas funções. Mas foi bom. Ser jogador de futebol, para se vencer, tem que contar com a sorte também? Olha, eu acho que todo bom jogador ele precisa de sorte. Ou todo bom trabalhador ele precisa de sorte. Você não pode falar que você chegou lá 100% pelos seus méritos. Acho que você tem que trabalhar também. Você não pode só contar com a sorte. Você tem que ir atrás, tem que correr. No meu caso, por exemplo, eu saí daqui de Ipatinga com 16 anos. Saí praticamente do Caravelas, que eu era praticamente privado de sair do meu bairro. Você conhecia no máximo o centro da cidade? No máximo, a verdade é essa. No máximo eu conheci o centro da cidade. Saí do Caravelas para ir para São Paulo, vamos dizer assim. Campinas é uma cidade enorme? Justamente. Uma cidade com 1 milhão de habitantes. Muito grande. Patinga tem 270 mil habitantes, então a diferença é muito grande. E sem amigos, sem parentes, sem ninguém. E chegar onde eu não cheguei muito longe, não. Eu tive a felicidade de jogar em 2 clubes grandes. Tem muitos aí que jogaram mais do que eu, mas trabalhando muito forte, lavando a própria roupa, às vezes fazendo a sua própria comida, se privando de almoçar para jantar. 14 meses que eu fiquei na Ponte Preta, eu comi arroz, feijão e salsicha, não é demérito para ninguém. É aprendizado. Mas é aprendizado. Em 14 meses, imagina você 14 meses comendo a mesma comida no almoço e na janta. E não podia ficar contando pros pais, não, porque se contasse pros pais, a sua mãe falava, vem embora pra casa, justamente, filho. na época seria mais ou menos assim. Na época, eu ganhava R$300 na Ponte Preta e minha família precisava desse dinheiro, eu mandava 250 para casa e ficava com 50 para eu passar o mês. E R$50, infelizmente, não dá para você passar o mês. Eu ficava com uma semana, porque faltava almoço, faltava a janta, faltava café da manhã, faltava café da noite. Você ali inteirava e comprava. Porque você estava naquela fase de... Justamente, você ajudava um amigo que não recebia nada. Então Você falou de amizade, você fez amigos no futebol? Olha, poucos amigos? Eu fiz... Você pode citar? Posso citar sim. Hoje eu tenho... Na verdade, eu fiz mais amigos fora do futebol do que dentro do futebol. Vou citar o Bruno Otávio, que propriamente jogou no Corinthians. Bruno Otávio. Fabinho, volante. Bobinho. Que dispensa comentários. O currículo dele é extenso. 2. De 10 anos de carreira, citei 2 amigos que pode chegar na minha casa e abrir a porta da geladeira. Pode abrir a geladeira, como você diz. Que você também pode ir à casa dele abrir a geladeira. Tem. Eu posso citar que vários colegas, mas que eu não vou ter essa mesma liberdade. De proximidade justamente mesmo. Que não vai ter essa liberdade. Então houve problemas de relacionamento além do... Houve vários problemas de relacionamento. Vou citar um que foi... eu estava voltando de lesão no Corinthians. Era o último jogo do Campeonato Brasileiro da Série B, onde o Corinthians foi campeão. 2008. Foi o jogo contra o América de Natal, lá em Natal. Onde todos os atletas que estavam encostados, já indignados com a situação de não ter jogado nenhum jogo durante o campeonato inteiro, iam jogar esse último jogo. O Mano Menezes era o técnico. Justamente. Na época, o Alessandro foi descansar, merecidamente, e ficaram 3 laterais. Era eu, Diogo e um outro menino lá, que eu não lembro o nome, que era da base. E tinha que jogar os 3 nesse jogo. No rachão, onde você olha para se divertir, para dar caneta, para dar chapéu, para descontrair mesmo. Ainda mais sendo o último jogo, o último rachão do ano. Já tinha subido, já era campeão. Justamente. O Marcinho, lateral esquerdo, eu sem bola, sem nada, ele me deu um carrinho violento pelas costas. Onde eu tive que voltar para o departamento médico, sendo que eu já estava voltando do departamento médico. Caramba! Senti um desconforto no joelho que eu tinha operado, mas graças a Deus foi só uma pancada mesmo. Fui pro jogo, entrei no segundo tempo, fui substituído com 5 minutos, porque o Mano já não gostava mais de mim, porque o titular da posição era o Alessandro, ele não me queria. Ele me levou, na verdade, o Antônio Carlos me levou, mas no aval do Mano Menezes, porque quando eu estava no Ipatinga, eu estava praticamente fechado com o Corinthians, com o Grêmio, que o Mano Menezes queria me levar. Então, já era uma vontade antiga. Justamente, já era uma vontade antiga do Mano. Você jogou 5 minutos só? Como é que foi? Joguei 5 minutos só e ele me tirou. Porque ele não gostava mais de mim. Caramba. Por que motivos, eu não sei, respeito os motivos dele. Mas, graças a Deus, ocorreu tudo bem. Acabou esse campeonato, nós fomos campeões
do Campeonato Brasileiro da Série B. De lá eu fui emprestado do Bahia para o Náutico, acabei voltando para o Corinthians e... Desses clubes todos, você falou do Santos, do Corinthians, óbvio, foram citados. Você disse que foi uma honra jogar muito no Ipatinga. E essas outras passagens, como é que foi? Foi mais aprendizado ou você já estava pensando, gente, mesmo estando ainda novo, vou parar? Da minha terceira cirurgia, eu já coloquei na minha cabeça, eu mesmo parei para refletir e falei comigo mesmo, Denis, tá chegando a hora de parar. Você já não tem mais aquela velocidade, o seu ânimo com o futebol, pelo que aconteceu, já não é mais o mesmo. Entusiasmo, né? Não é mais o mesmo. Porque é complicado. Na época que eu saí do Santos para ir para o Corinthians, eu tinha um advogado, um empresário, Ângelo Pimentel, que era agente FIFA. Na época o Geraldinho falou assim para mim, Denis, hoje eu sou empresário, mas eu sou peixe pequeno. Os peixes grandes são considerados os agentes FIFA. Isso. Tá bom, Geraldinho. Aí, quando eu fui assinar com esse agente FIFA, eu liguei pro Geraldinho. Geraldinho, você tem certeza que você quer que eu assine com ele? Você não quer que eu continue com você? Eu falei, Denis, assina com ele, porque ele tem mais mercado do que eu, mas eu vou te dando um suporte por fora. Eu falei assim, tranquilo, Geraldo. Quando eu saí do Santos pro Corinthians, que eu tive que entrar na justiça e fui diante do juiz lá para ver a sentença, o que ia acontecer, o meu empresário foi depor contra mim. O meu empresário foi depor contra mim. Arranjo com a diretoria do clube. Mas justamente, mas graças a Deus eu ganhei todas as audiências eu ganhei, o empresário ele passou por, vamos dizer assim, que mentiroso pelo que aconteceu. É aquilo que você falou em determinada altura do programa, da sujeira do mundo da bola, infelizmente. Infelizmente acontece... O que ficou do futebol, o que vai ficar, está ficando, do futebol na sua vida? Olha, aos bons e poucos amigos que eu fiz no futebol, ao aprendizado que o dinheiro não é tudo na vida, família e amigos são tudo na vida. Deus em primeiro lugar. Deus vem em primeiro lugar de todas essas coisas. Agora, nunca abandone sua família, seus amigos por causa de dinheiro. Você daria esse conselho aos jogadores que estariam começando? Não, com certeza. Primeiramente, Deus na vida, seguir ou a sua religião, que você... Qualquer que seja. Depois, seus pais. Porque eles são, além de seus pais, os seus melhores amigos e verdadeiros amigos, que você pode contar com eles para qualquer circunstância. E aos poucos amigos que você faz, que são verdadeiros, que esses você pode contar com tudo. Você acha que o jogador de futebol, por essas dificuldades que passa, e além de jogar futebol, é um dom, não é qualquer pessoa, que muitos têm vontade e não têm qualidade. O jogador de futebol tem, de fato, ganhar mais por todas essas circunstâncias, dificuldades, e também pela carreira ser curta e, às vezes, incerta? Olha, eu não acho que tem que ganhar mais. Eu acho que ele tem que aprender a valorizar o muito ou pouco que ganha. Porque não adianta. Eu tive graças a Deus, uma estrutura, uma base por trás para meu pai e minha mãe, de falar assim, Denis, você tem que guardar ou investir o seu dinheiro para quando você parar, você ter conquistado alguma coisa. Se você só ficar gastando, quando você parar, você não vai ter. Você vai ter que voltar a trabalhar, que não é demérito para ninguém. Não é porque o cara parou de jogar bola que ele não pode trabalhar. Óbvio. Tanto é que o jogador de futebol é uma profissão. Ele paga imposto como qualquer um. Então, não é que o atleta tem que ganhar mais. Ele tem que valorizar o pouco que ganha e juntar e ter consciência que uma hora ele vai ter que parar. E o jogador de futebol, ele é quase que um vestibular, porque tem muitos bons, mas aquilo que você disse, de 100 chega um em um clube grande. E muitos ficam no meio do caminho, nos clubes pequenos, até passam dificuldades para sustentar, não é isso? Porque vamos dizer assim, que a taxa de emprego do futebol ela foi cortada em muito. Saiu uma pesquisa recentemente que 60% dos atletas hoje estão desempregados. Então tem 40% empregados. Vamos supor, se você tem 10 mil atletas de futebol, 6 mil estão desempregados. E sem contar que todo ano já chegam mais do nosso mercado, estão estourando idade. O mercado está sempre renovando, né? Hoje... E os clubes hoje dão... você já jogou na fase boa de clubes estruturados. Os clubes dão esses conselhos ou criam essa situação de preparar o jogador para o pós-carreira, de estudar ou de se preparar? Olha, eu não sei, tem uma instituição, não sei se ela é patrocinada ou apoiada por clubes, se eu não me engano é a Agape.
que ela oferece cursos profissionalizantes, desde curso técnico até cursos universitários, direito, educação física, fisioterapia. Ela oferece, a maioria 100% pago por essa instituição. Então, eu acho que... O jogador tem esse acesso, tem que ter. Tem esse acesso. É só a pessoa procurar essa instituição que ela fornece esses cursos. O mundo da bola oferece 1001 oportunidades, sobretudo de farras, de facilidades da noite. A noite é uma companheira do boleiro? Olha, acho que a noite ela é acompanhada de todos. Basta você saber aproveitar a noite. Vários fatos, vários acontecimentos têm e estudos que comprovam de que a noite em excesso ela prejudica dentro de campo. Acho que tudo em excesso ela te prejudica em qualquer área. A noite para o futebol ela é cruel. Ainda mais pelo acesso às informações que as pessoas têm sobre você. Por exemplo, o Denis jogou no Corinthians, né? O Denis joga no Santos, ou o Denis joga no Ipatinga, é muito visado. Então, muitas coisas aparecem gratuitamente para te prejudicar ou não. É porque a maioria dos jogadores estão na juventude, não tem experiência de vida, ou às vezes não tem a orientação ou a estrutura familiar e acabam se perdendo em função de exatamente dessas facilidades. Não é isso? Porque hoje, se você está saindo de um clube pequeno para ir para um clube grande, você já aparece em todos os jornais, revistas, televisões, as pessoas te ouvem na rádio, então você é sempre visto como o Denis que ganha milhões. A visão do pessoal que está fora ou que não entende futebol é que hoje todo atleta profissional ganha igual o Neymar. Ganha igual o Messi, ganha igual o Cristiano Ronaldo. E não é isso. E não é isso. Hoje você pode pegar aí que esses 3 os que ganham mais. Aqui no Brasil, você pegar o que ganha mais é uns 300 mil. O resto ganha 5, 10 mil. Mas para quem mora fora, tem aluguel para pagar, tem conta de água para pagar, tem a compra para fazer, que acaba ficando por isso mesmo. Então, tem muita ilusão, né? Muita ilusão no meio do futebol. Ilusão financeira, vamos dizer assim. Porque, como você mesmo disse, a pessoa que não tem uma estrutura de um pai, de uma mãe, ou de um empresário, ou de uma outra pessoa que seja, de um amigo, tudo que ganha, gasta. Eu quero ter um carro da moda, eu quero ter um relógio do ano, quero ter uma corrente de ouro, eu quero ter uma roupa cara. Então, tudo aquilo que ganha, gasta e acaba até mesmo faltando dentro de casa. Se não estiver preparado. Muitos vivem o que não tem. Muito obrigado, fiquei muito feliz de ter trazido você com Histórias da Bola, foi oportuno. Se você quiser deixar uma mensagem final, o momento é oportuno. O prazer é todo meu de ter participado do Histórias da Bola, poder ter passado um pouco do que foi a carreira do Denis. Sabemos que foi curta devido a algumas lesões. Poderia até hoje, se não tivesse acontecido as lesões, estar no meio do futebol, mas eu não reclamo, não murmuro, porque Deus sabe o que faz. Agradecer, já foi falado o nome dele aqui, do Geraldo Fraga, que me apoiou muito no futebol, minha mãe, meu pai. Há 3 amigos importantes, que é o Wellington, Fernando e Paulo Henrique, que nas horas de maior dificuldade me apoiaram lá em Campinas. Eles são daqui de Ipatinga, me apoiaram lá em Campinas lá. E agradecer, vamos dizer assim, ao futebol por ter me proporcionado a alegria e poder ter realizado o meu sonho de ser atleta profissional. Ótimo. Que bom programa, né? E em homenagem aos pais do Denis, ao Wellington Fernando e ao Paulo Henrique, a gente fecha esse programa Histórias da Bola. São pessoas do bem que estão ao lado de quem está buscando o bem, como o Denis. E com ele a gente produziu mais Histórias da Bola, especialmente para você, telespectador e telespectadora. Agradecemos pela fidelidade e até um próximo programa, se Deus quiser.